Você sabe o que são essas verruguinhas que aparecem no corpo? O nome delas são acrocordos. E se você pesquisar na internet, você vai achar muita coisa a respeito, mas nada assim na certeza do que causa essas verruguinhas. Elas podem surgir no corpo todo, mas principalmente nas dobras, como por exemplo na dobra do braço, no pescoço, embaixo dos seios, na virilha. Essas protuberâncias são parecidas assim com verrugas, são como umas verruguinhas, mas são benignas. E elas podem ser removidas. Mas a questão é que quando você remove elas, elas vão voltar a crescer se você não mudar algo na sua vida. O que eu vou contar aqui não é como uma profissional da área da estética, mas a minha experiência com relação a essas verruguinhas. Porque sim, eu as tinha, tanto no meu pescoço como no meu braço. Vou colocar umas fotos aqui. E elas me incomodavam porque eu já cheguei a remover e mesmo assim elas voltavam. Quando eu pesquisei, eu não sabia o que seria, mas como diz que pode ser genética, e toda a minha família, as mulheres da família têm, avós, tias, mãe, eu achava que era normal. Porém, elas estão, a maioria, estão acima do peso. Então, eu relacionei isso com a obesidade, mas também com a genética. Como eu nunca fui acima do peso, nunca fui obesa, eu achei que, no meu caso, seria genético. Mas, recentemente, eu fiz uma mudança na minha vida. Uma mudança que eu tenho compartilhado um pouquinho nos stories. Não é algo que eu falo muito com frequência, que é a minha mudança na minha alimentação. E o que eu tenho mudado na minha alimentação foi a melhora na ingestão de proteínas e diminuição da ingestão de carboidratos. Eu nunca comi tanto doce na minha vida, não sou aquela pessoa exagerada de ter que comer todo o bolo ou toda a barra de chocolate, mas sim, eu comia doce. E o que eu fiz foi, parei de comer doce. Tirei o açúcar da minha vida, não tomo mais café com açúcar, não como mais chocolate, que é a minha perdição, mas que me dá gases e constipação. Parei de comer doce, mas essas verruguinhas não sumiam. E eu sentia pontadas no meu intestino. Então, era algo que eu já estava acostumada a fazer mais de ano. E, enfim, achei que isso não ia mudar. Porém, recentemente, há um mês exatamente atrás, eu passei a comer mais proteínas. E aí, já não comia mais doce. E comer menos carboidratos. Ou seja, entrei na dieta cetogênica. E tinha dia que eu fazia uma dieta 100% carnívora. E foi aí que eu percebi que essas verruguinhas simplesmente começaram a diminuir, desaparecer. Vou colocar uma foto aqui do meu braço, como está recentemente. Ainda sinto algumas bolinhas, mas assim, do que estava aumentando zero. E o que eu cheguei à conclusão é de que esses acrocordos, eles surgem por conta da resistência insulínica. Os meus exames estão 100% ok com relação a açúcar no sangue, tá? Não tenho diabetes, não sou pré-diabética, mas eu acho que eu era assim e os exames simplesmente não detectaram. Eu vi que o surgimento desses acrocordos pode ser sim relacionado à resistência insulínica, ou seja, uma pré-diabetes. E nesse caso era o que estava causando em mim tanto dores no intestino como essas verruguinhas. A minha pele estava respondendo a algo que eu não entendia. Ao diminuir a ingestão de carboidratos, eu diminuí também a disponibilidade de açúcar no meu sangue, porque qualquer carboidrato que nós comemos, ele sim é transformado em açúcar para o nosso corpo como combustível. E aí eu passei a ingerir mais carnes e gorduras. E agora o meu corpo tem utilizado mais gordura para fazer esse processo de energia. Então eu tenho perdido um pouco de peso, perdi 3 quilos em um mês, não é algo que eu quero, mas aconteceu. Então eu desinchei, basicamente foi isso, eu me senti menos inchada, os acrocordos diminuíram, não tive mais essas pontadas no meu intestino e minha vida está muito melhor quando eu vou ao banheiro. Então, acho que é isso. Se você tem essas protuberâncias e não sabe como resolver, não adianta remover, porque elas voltam, já que você vai continuar ingerindo açúcar ou carboidrato. Mas, se você diminuir, melhorar a sua alimentação, com certeza elas vão regredir. Seu corpo vai reabsorver aquilo e ela não vai crescer novamente, a não ser que você volte a ter uma alimentação ruim, eu diria, né? Porque a partir do momento que a gente come mais carboidrato, o nosso corpo acaba tendo alguma resposta negativa. E nesse caso, o meu respondeu, eu resolvi ouvir o meu corpo e mudar. Outra coisa é que quanto mais carboidrato, quanto mais açúcar a gente coloca no nosso corpo para utilizar como combustível, mas quando tem demais e você não gasta esse açúcar, né, esse combustível, ele vai acumular como gordura, mas também ele acaba brigando com o seu colágeno, é um processo de glicação. Então ele vai utilizar o seu colágeno para fazer essa junção das moléculas e aí você vai diminuir o colágeno, vai ter um rosto mais flácido, uma pele mais judiada, mais fina, sem viço e tudo isso vai piorar no processo de envelhecimento, ou seja, vai ter um envelhecimento precoce. Então presta atenção no que você come se você quiser mudar esse processo de envelhecimento e inclusive mudar aí se você tiver os acrocordos e não quiser ter mais.